E nós cremos que o Espírito Santo já ministra nos corações dessas mulheres todas essa tarde. E nós sejamos tremendamente visitadas, Pai, mais uma vez, pelo Senhor. E o Senhor vai nos curar em todas as áreas que nós precisamos de cura. Porque hoje nós vamos viver milagres. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, você que trouxe. Na mesma passagem que nós já lemos, no início, que está lá em Marcos 5:33. Como eu já disse para as irmãs no início, esta foi este diálogo de Jesus com a mulher com fluxo de sangue, foi o que nos inspirou para este culto rosa. E a palavra do Senhor diz assim no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 33. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés do Senhor e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé a curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Amém? Glória a Deus, aleluia. Esta tarde nós queremos viver um tempo novo, um tempo de milagres. E milagres só acontecem onde eles são esperados. Milagres acontecem aonde nós clamamos. Milagres acontecem na vida daquele que está buscando por Ele. E esta tarde nós queremos falar de milagres, mas não de milagres só no físico, mas nós vamos falar também um pouco de milagres que acontecem em todas as esferas de nossas vidas, porque a nossa vida é cheia de faces. Nós temos a face da maternidade, nós temos a face daquela mulher empreendedora, temos a face da mulher que é cidadã, nós temos a face da mulher que trabalha lá no seu grupo de trabalho. Nós temos muitas faces, mas em todas elas o Senhor quer tratar esta tarde. Em todas elas o Senhor quer visitar o seu coração. E nós vamos falar aqui de 4 mulheres que passaram por um processo de cura, que passaram por um processo de transformação. E essas 4 mulheres que são citadas na Bíblia, elas nos representam. Elas viveram cotidianos como nós vivemos. Elas são parecidas conosco. Elas estão vivendo num universo como nós vivemos. No universo familiar, no universo de incertezas, no universo de pensamentos, muitas vezes pessimistas, e diante de pessoas muitas vezes complicadas. É este universo que o Senhor quer tratar, o teu universo. Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Então a primeira mulher que nós vamos meditar aqui é Sara. Pergunta para a tua irmã se ela conhece Sara. Você já ouviu falar de Sara? Aquela bonitona. Pode perguntar para ela. Aquela bonitona que era mulher do Abraão. Quem já ouviu falar de Sara aqui? Aleluia! Sara era assim como você, linda, maravilhosa. Você é o colírio dos olhos do seu marido. Não há mulher mais formosa dentro de casa do que você. É por isso que ela nos representa. Nós somos bonitas como ela. Amém? É isso aí, mulheres. Tem que ter a autoestima de Sara. Sara era bonitona mesmo. Sara tinha uma outra característica linda. Ela era obediente. O Senhor falou para Abraão assim: ó, pega a sua esposa, pega as suas coisas, seus
você ler Gênesis, Sara não reclamou. Sara saiu do conforto da cidade de Ur, uma das cidades mais prósperas daquela época, para ir rumo ao desconhecido, mas sujeita, em obediência à palavra do Senhor, e para seguir ao lado do seu marido. Olha aí, hein? Já estou sentindo os tum-tum-tums dos corações aí, falando: eita Deus, eu estou precisando fazer igual Sara, eu estou precisando seguir aquilo que o Senhor tem falado, dando direção na minha vida, no meu casamento. Sara, ela era submissa, mas não submissa porque ela era vassala. Não, ela era submissa porque ela entendia que o marido estava recebendo uma missão e ela estava em submissão, fazendo as coisas acontecerem para que aquele sonho, aquele projeto se realizasse. Sara tinha uma dor. Você tem uma dor? Sara tinha a dor da esterilidade. Estou vendo aí as mamães com os filhos pequenos, né? Ali na mesa, ali a Tati, a Alexandra. Tem mais muitas aí que estão com os filhos aí. Que alegria, não é? Poder embalar os nossos filhos. Sara era desejosa disso. O coração dela sangrava por isso. E Sara era bonita, mas tinha um defeito. Você sabia que você também tem um defeito? O defeito da Sara, ela era ansiosa. Quem está se identificando com ela aqui? Uhul! Glória a Deus! Sara é uma mulher bonita, linda, formosa. Os reis queriam levar ela para casar com ela. Faraó levou ela para o palácio. Aquele outro rei que eu esqueci o nome também quis levar ela lá para o palácio. A mulher era bonitona, mas ela tinha esse defeito. Ela queria ser mãe, ela era ansiosa por isso. Ela falava assim: mas o Senhor falou que o meu marido vai ser pai de multidões, mas não é comigo. Se ele vai ser pai e ela é esposa, o filho ia nascer de quem, gente? Mas ela, na ansiedade dela, arranjou uma complicação. Ela não fez a cabeça do marido, para o marido ter um filho com Agar. Olha lá. Amados, esse é o defeito de Sara, mas ele não é o pior defeito. Ser ansiosa. O pior defeito de Sara foi não ter ouvido a voz de Deus. Você que está anotando aí no seu coração, aprenda isso. Nunca deixe de ouvir a voz de Deus. Deus fala. E quando Ele fala com clareza. E quando Ele fala com clareza, nos resta apenas crer que o tempo daquela promessa vai se cumprir. Amém? Se Ele falou, e Ele não é Deus para que minta, e Ele não é Deus para que se arrependa, então Ele vai fazer. Sara ouviu a voz do seu coração ansioso, que estava desejosa de ver o marido sendo pai de multidões, mas ela não se viu dentro daquele processo, ela não se viu dentro daquele milagre. Amadas, hoje o Senhor está aqui neste culto rosa para curar o nosso
interior, para retirar de nós toda essa dúvida, toda essa incerteza, toda essa dureza de que Deus não fala conosco, ou se Ele fala nós não entendemos, ou se nós não entendemos, então nós fazemos as coisas do nosso jeito. Não faça como Sara, não faça as coisas do seu jeito, procure o conselho de Deus. Então esta tarde, a primeira unção que será liberada aqui quando nós orarmos, será a unção da cura interior, para libertar os nossos corações de toda a ansiedade, de tudo aquilo que impede que nós ouçamos claramente a voz de Deus, e para que nós nos sujeitemos àquilo que Ele está determinando. Amém? Glória a Deus. Olha outra mulher que nos representa também, Ana, que não sou eu, é a mãe de Samuel. Conhecem ela? Conhecem? Conhecem? Glória a Deus. Mulher de oração, mulher fiel, mulher obediente. Sua dor, assim como nós, que somos mulheres de oração, somos mulheres que caminhamos com fidelidade na casa do Senhor, nós também temos uma dor. E a dor dela também era a dor da esterilidade. Mas ela, diferente de Sara, ela nem precisou buscar uma Agar. O próprio marido colocou Agar dentro de casa. E lá na versão da Ana, no tempo da Ana, ela se chamava Penina. E Penina trabalhava no coração de Ana com humilhação, dizendo para ela que ela não tinha nenhum valor, porque ela não gerava filhos. Sara não ouviu a voz de Deus, fez as coisas do seu jeito. Ana não teve como fazer as coisas do seu jeito, mas ela se deixou ouvir pelas palavras mentirosas da Penina. Amados, quantas pessoas machucam os nossos corações porque elas nos lançam palavras que nós não merecemos escutar. Quantas pessoas agem nas nossas vidas como Penina e nos tiram o equilíbrio. Ana foi à beira de uma depressão. Depois você lê lá, nosso culto é rápido, não vai ter tempo de ler, mas se você ler lá o livro do profeta Samuel, logo no início tem a história do nascimento dele, e você vai ver essa história linda, maravilhosa de Ana. E Ana, ela acreditou tanto naquelas palavras duras, naquelas palavras tóxicas, naquelas palavras mentirosas de Penina, que ela entrou num processo de dor, ela entrou num processo de prostração. Há quem leia a passagem que fala que ela tinha uma depressão, ela desenvolveu uma depressão. Tem uma passagem lá em Samuel que fala que a alma dela estava doendo, estava abatida. Amados, quantos de nós podemos estar hoje, agora, aqui, mas a nossa alma está num cárcere? Quantos de nós aqui podemos estar numa dor e num sofrimento, à beira de uma depressão ou já dentro de uma depressão, por acreditar que os nossos sonhos nunca vão acontecer, por estar como Ana, frustrada, absolutamente frustrada. Isso que era a vida de Ana, era uma frustração. Todos os sonhos dela haviam ruído, e ela não tinha mais paz dentro da casa dela, porque Penina a atormentava o tempo. Você consegue viver dentro de um universo assim? Você já pensou o seu universo ser um universo de Ana?
Amados, mas tem muitas pessoas aqui, essa tarde, que já pararam de sonhar. O sonho de Ana era ter um filho, mas ela, num determinado momento, ela deixou de sonhar, porque ela acreditou que aquele sonho não era o sonho dela, era o sonho de Penina. Ela acreditou que aquelas palavras tão pesadas rasgavam a alma dela, e ela acreditava. Amados, mas Ana fez algo grandioso. Ela foi até a presença de Deus. Ela foi a Siló, aonde tinha a arca. E ela chegou tão cheia de dor, e ela chorava tanto aos pés do Senhor, que o Senhor se comoveu dela. E Eli, o sumo sacerdote, falou assim, que ela estava bêbada. E ela falou, não, meu Senhor, eu não estou bêbada. Eu estou em busca do meu sonho, eu estou em busca do meu milagre. E o Senhor concedeu o desejo dela. E ela teve restaurado os seus sonhos. Essa tarde nós vamos orar também, além da cura interior, a cura das nossas emoções. Nós vamos orar pela restauração dos sonhos, porque tem muita gente aqui que já não está sonhando mais, que já está acreditando no fracasso que Penina colocou na vida dela. Mas o Senhor está ressuscitando sonhos. Você crê nisso? Amém? Amém? Você vai viver o seu milagre? Amém. Você vai viver os teus sonhos? Cada um deles. É tempo de milagre, Ana. Não deixe a Penina atrapalhar tudo. Amém? Vocês estão entendendo? Tem uma outra mulher. Falei que eu ia falar de 4, falei de 2. A terceira chama Miriam. Vocês conhecem Miriam? Ah lá, tem uma lá no fundo. Será que é igual a história dela? Da Miriam e da Miriam? Quem foi Miriam? Irmã de Moisés? Essa é meio desconhecida para algumas. Miriam tem também uma história muito parecida com a nossa. Ó, vou falar para vocês as características dela. Ela era inteligente. Vocês são inteligentes? Ela era corajosa. Falou com as mulheres dessa igreja? Amém? Estão se identificando aí? Glória a Deus. Quando criança, ainda uma menininha, ela seguiu o cesto de Moisés, que estava navegando no rio Nilo, e viu a filha de Faraó acolhendo o irmão dela. E foi ousada, foi corajosa, se apresentou para a filha de Faraó, para a mulher mais poderosa ali, né? E falou assim para ela assim, ó, ele é hebreu, você não quer conhecer, você não quer uma hebreia cuide dele, não sei o que, negociou. E o irmão dela foi criado pela mãe dela, que era mãe de Moisés. E quem pagou a conta foi a filha de Faraó, e ainda protegeu e livrou da morte. Corajosa, não é? Você também teria coragem de fazer isso? Você também teria coragem de correr do lado lá do ribeiro, lá perto do jacaré, que lá diz que tinha muito crocodilo, né? Você ia ter coragem de fazer isso? Ia assim, porque você é mulher de coragem, você é mulher de decisão, você é mulher que faz as coisas acontecerem. Miriam era formidável. Miriam, olha só, o profeta Miqueias, séculos depois, fala assim, ó, que o Senhor enviou Moisés, Arão e Miriam diante do povo. Séculos depois, quando Miqueias teve que lembrar essa história, a história da libertação
E aí cita Miriam como uma das pessoas que foram colocadas à frente, como líder, como os líderes daquele enfrentamento com o povo egípcio. E por que ele cita Miriam? Porque Miriam, quando teve a abertura do Mar Vermelho, vocês já viram nos filmes? Deve ter sido muito melhor do que nos filmes, né? Eu fico imaginando a cena de Moisés vindo com o cajado e batendo lá, e o mar se abrindo, e subindo aquela coluna de água para cá, aquela coluna para lá, o povo passando na areia. Quando eles chegam do outro lado e eles veem a destruição total dos egípcios, Miriam se alegra tanto, ela começa a cantar louvores, ela começa a profetizar. Ela faz justo. Ela pega um tamborim e ela aviva todo aquele povo para celebrar a grande vitória que eles tinham alcançado, porque ela ia adiante do povo. Mas, como as outras duas mulheres tinham defeito, não tinha? Miriam também tem defeito? Sim. Qual foi o defeito de Miriam? Miriam achava que ela era assim, igual Moisés, que Deus tinha que falar mais até com ela do que com Moisés. Aí teve uma vez, e Moisés era muito manso. A Bíblia fala que ele tinha um espírito de mansidão assim, sem igual. Acho que é por isso que ela liderava tanto, sabe? Que o irmão era muito manso. Aí ela ia comendo pelas beiradas, aí ia. Aí, ela não gostou daquilo que o irmão fez. O irmão queria casar de novo, provavelmente estava viúvo. Pegou uma mulher que ela não gostava. Mas a mulher ia ser dela? Não, ia ser do irmão. Quem que tinha que escolher a esposa? O irmão. Mas ela não gostou. Ela não gostou e ela foi assim, ousada, sabe? E ela falou assim: será que Moisés pensa que Deus só fala com ele, não fala com nós? Ela sentiu, amados, algo que Deus não quer que a gente sinta. Ela sentiu inveja do relacionamento profundo que o irmão tinha com Deus, e do quanto que Deus estava falando com ele coisas em particular, não se revelava a ela. E o Senhor fala assim para elas: o Senhor é duro. Vai ela e Arão lá pro... ela, Arão e Moisés, para a tenda lá, para a porta da tenda, para ouvir Deus falar. Porque Deus não gostou daquilo. E aí, minhas amadas, o Senhor fala assim: olha, o que eu tenho com isso, Miriam? O que você tem a ver com isso? Se eu falo face a face com Moisés e para você eu falo em sonhos? O que você tem a ver com isso? E porque ela foi tão ousada, ela ficou leprosa. Amados, essa mulher, ela era tão fiel, ela era tão corajosa, tão inteligente, tão ousada, mas teve uma época da vida dela que ela viveu só naquilo que ela acreditava e não na dependência de Deus. E aí ela caiu leprosa. Você lê lá na sua casa essa passagem, que é linda, maravilhosa. Você tem que ler, está lá em Números. Números 12. Aí, amados, ela foi restaurada. Porque o irmão clamou, porque Arão também estava junto, mas clamou por ela. E ela, com certeza, ela se arrependeu, porque ela foi restaurada. E enquanto ela não foi restaurada, eles permaneceram naquele local, esperando a cura dela. Esta tarde, amadas, o Senhor quer restaurar o seu espírito.
Esta tarde Ele quer tratar no seu espírito como Ele tratou de Miriam naquele deserto, durante aqueles 7 dias, para que no seu coração não seja encontrado nada que desagrade ao Senhor, para que no seu coração só haja louvor, glória, adoração a Ele. Amados, essa tarde é especial porque nós vamos fazer a oração também por esta unção. A unção da restauração espiritual, para que você se encha de uma tal maneira da presença dele, que você não consiga mais olhar para ninguém, a não ser para Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus? Então, nós vamos derramar aqui 4 unções. A unção da cura interior, a unção da restauração de sonhos e a unção da restauração espiritual. E a quarta mulher. A quarta mulher é a mulher que nós lemos no começo. Qual mulher que é? A mulher que tinha um fluxo, uma hemorragia que não cessava dia nenhum. Que está lá em Marcos 5. Amados, e essa mulher também nos representa. Olha as características dela. Vê se você tem perseverante. Você é perseverante, irmão? Sim? Eu posso ouvir um amém? Amém. Ela era insistente e ela era provocadora de milagres. Oh, glória a Deus. 12 anos sofrendo, minha irmã. 12 anos hemorrágica, uma hemorragia que não cessava. Você pode imaginar o quanto essa mulher estava debilitada? Você pode imaginar o quanto essa mulher estava sofrida, oprimida, desenganada pelos médicos e à beira da miséria, porque ela gastou tudo que ela tinha para ser curada. Mas olha por que ela nos representa. E você vai concordar comigo, eu tenho certeza disso. Porque você é parecida com ela também. Quando não havia mais esperança, ela teve fé e acreditou. Você é assim? No tempo em que não há mais esperança, você crê? Amém? No tempo em que não há mais esperança, você crê? Glória a Deus. Quando não havia mais nenhuma ajuda, ela lançou-se na multidão. Quando parecia impossível, ela fez sua parte e tocou na orla, assim na beiradinha da roupa de Jesus. Por que ela tocou ali? Porque ela estava hemorrágica, ela estava sangrando, e a mulher, quando estava sangrando, não era impura. Ela não podia tocar em ninguém, porque senão a pessoa ficava impura quanto ela. E ela sabia que ela não podia tocar. Então ela tocou na beiradinha da orla. Mas Jesus percebeu, porque nada fica oculto ao nosso Senhor. E ela, que não queria ser notada, foi confrontada diante de todos. Você sabia que tem vezes que você não quer ser notada? Mas o Senhor faz você ser confrontado diante de todos para demonstrar a sua fé, para demonstrar o tanto que você o ama, o tanto que você o serve, o tanto que você renuncia por ele. E você sabia que essa mulher com fluxo de sangue, ela perseguiu Jesus e o adorou e prostrou aos pés dele, da mesma maneira que nós temos que fazer? Você sabia que ela foi escolhida para ser lida, para ser memorizada, para ser trazida à nossa memória nessa tarde?
exatamente isso que o Senhor espera que nós façamos, que nós nos apresentemos para Ele diante de todos, sem vergonha alguma, que nós nos prostremos aos pés dEle, que nós o adoremos como Ele merece ser adorado. Lembra que no início eu falei isso? Que essa tarde só existia um objetivo aqui, adorar ao Senhor. E é isso que essa mulher foi fazer. E ela não olhou para as dificuldades dela, nem pelo tamanho da multidão. Porque quando não havia mais esperança, ela acreditou. Essa tarde, minha querida, talvez você se sinta como Sara, ou talvez como Ana, ou talvez como Miriam, ou talvez você está com uma enfermidade tão grande no seu organismo que você precise da cura divina. Eu não sei se é no corpo, se é na alma, se é no espírito. Eu só sei de uma coisa: que só não vai sair daqui restaurado quem resistir à presença dele, porque ele está aqui e ele está desejoso de entregar essas unções a cada um de vocês. Seja a Sara curada, a Ana restaurada, a Miriam transformada, seja a mulher com fluxo de sangue que volta para casa santa. É isso que o Senhor veio fazer essa tarde. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Então fique